Agora sim, começando mais um Café com Negócios aqui, Paula Cassanho que vos fala, nessa sexta-feira linda, Setembro Amarelo, e o nosso tema de hoje é um tema muito diferente. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a diferença entre diagnóstico versus doença e como isso pode impactar a sua prosperidade. Então, nós teremos um tema hoje que não é um tema óbvio. A discussão que nós vamos ter aqui não é sobre algo que a gente costuma falar, costuma ouvir. E eu te convido a vir já de coração aberto. Quem tá chegando aqui, inclusive, Taninha, manda lá no grupo que nós estamos ao vivo, que eu entrei e caiu, agora já voltou aqui, tá? E então vou tomar nota de como, que é o nosso título, qual a diferença? Bom dia! Qual a diferença? Oh, meu Deus do céu, tá escrevendo errado aqui, peraí. Qual a diferença entre doença versus diagnóstico? Diagnóstico. E como isso... E como saber disso pode afetar sua prosperidade. Então, assim, é uma coisa não óbvia, porque a gente nem imagina que, inclusive, doenças, os sintomas, as coisas que acontecem na nossa vida, e não só doença física, doença, por exemplo, a minha empresa não está indo bem, entrar num movimento de falência, começar a contratar só colaboradores que vão dar problema, que te dão problema. Que mais? Começar a ter problemas financeiros, se sentir mal, ficar doente toda vez que você aumenta o teu faturamento, ter teto financeiro, só ter relacionamento de casal com uma certa carga, por exemplo, relacionamentos abusivos. Que mais? Tudo isso é doença, gente. Tudo que não é liberdade, tudo que não é leve, né? Tudo que não é abundância, pode até tomar nota disso. Tudo que não é leve, tudo que não é fluxo, tudo que não é abundância é uma disfunção. E uma disfunção é uma doença, é um tipo de doença que deve e merece ser tratada. Faz sentido isso? Então, quando a gente começa a pensar, né? Tá, o que é uma doença? Então, a doença, ela é caracterizada por tudo aquilo que está fora da saúde. Saúde mental barra psicológica, saúde física, saúde fisiológica, né? Então, quando a gente recebe um diagnóstico, nós temos uma tendência, já vou começar a falar sobre isso, porque eu acho que isso é a parte mais importante aqui, pra gente já conceituar, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, então vamos supor que nós estamos inclusive vivendo Setembro Amarelo, e quando a gente vive uma campanha como essa, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, uma campanha de prevenção a esse movimento que algumas pessoas fazem, baseadas em diagnósticos, baseadas em doenças psiquiátricas, emocionais. Faz sentido? Então, quais são as doenças mais clássicas, psicológicas, psicoemocionais, psiquiátricas, que a gente acaba enfatizando aqui no Setembro Amarelo? Tem a ver com depressão, faz sentido? Tem a ver com pânico, tem a ver com ansiedade, tem a ver com o desconforto de estar na vida. E o que é a ansiedade? Ansiedade, claro que eu vou falar de uma forma simples e simplista aqui. A ansiedade, ela está diretamente relacionada a você focar demais no futuro, desejar demais o futuro, achar em algum lugar dentro de você, inclusive de forma infantil, eu poderia dizer, que você só vai ser feliz quando você alcançar tal resultado. Então, eu só vou ser feliz quando tiver não sei quantos milhões na minha conta. Eu só vou ser feliz quando eu casar, ou quando eu tiver filhos, ou quando eu for magra, quando eu for forte, quando eu competir tal coisa e ganhar, quando eu tiver tal item, quando eu tiver tal material, quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma moto, quando eu tiver... quando meu pai e minha mãe fizerem tal coisa. Pior ainda é quando a gente começa a atribuir ao futuro a felicidade baseada inclusive em coisas que não estão sob nosso controle, né? Vou ser feliz quando eu casar, tá, meu bem? Mas não é bem assim, né? O que precisa acontecer para que você case? O que precisa? Eu só vou ser feliz quando eu levar meu pai e minha mãe para viajar
não sei quando. E se teu pai e tua mãe, alguém deles, um dos dois, por exemplo, falece no meio do caminho? Aí acabou a tua vida. Então, a ansiedade, ela está diretamente ligada a esse excesso de futuro na nossa vida. E ela também está ligada a expectativas que a gente vai criando sobre coisas, pessoas, situações, e que vão fazendo com que as nossas projeções são quando a gente começa a pensar que alguém deveria fazer algo para nós. Quando a gente começa a pensar que uma situação deveria existir para que a gente pudesse mudar de vida, para que a gente pudesse ser feliz. Então, é muito importante a gente olhar pra gente, né, nesse processo de autoconhecimento. Nós estamos aqui num Café com Negócios para falar da base da prosperidade. A base da prosperidade é o autoconhecimento. Quando eu começo a ter excesso de ansiedade, o que eu preciso começar a fazer? Primeiro, eu posso fazer coisas simples na minha vida, como, por exemplo, fazer alguns rituais, fazer rituais de presença. Não sei se vocês viram que eu tomo cacau todo dia, tenho meu momento de meditação, né? Tenho as minhas coisas aqui, que são processos que eu chamo de aterramento. É como se você fizesse Sabe quando você coloca uma raiz? Mas não uma raiz para você fincar e ficar. É uma raiz para você aterrar, é uma raiz para você voltar para o presente, uma raiz para você estar no aqui e agora. Tô aqui com o meu olhinho essencial. Então, quando eu cheiro meu olhinho essencial aqui, me ancora, me traz uma memória boa que eu ativei, que eu conectei nesse olhinho essencial. E pronto, ali eu volto para o presente. Um dos segredos do sucesso é 0% de foco no passado, 70% de foco no presente, 30% de foco no futuro. Porque é importante ter foco no futuro. Mas eu desviei aqui um pouquinho o assunto, provavelmente por algum movimento aqui necessário, tá? Quem tá comigo aqui ao vivo, gente? Eu sei que tem pouquinhas pessoas hoje ao vivo aqui. Como é que tá? Vocês estão compreendendo? Tá fazendo sentido a linha de raciocínio? Eu tô construindo uma linha de raciocínio pra gente chegar nessa diferença entre diagnóstico e doença e a gente entender 5 funções da doença. 5 presentes que a doença nos traz. Qualquer tipo de doença. Mais uma vez eu digo, não é só doença física, tá? Tem 5 presentes que eu escrevi aqui que a doença nos traz e que se você estiver conectada com isso, se você entender que isso existe, você vai lidar muito melhor com os sintomas da sua vida. Você vai lidar muito melhor com os diagnósticos da sua vida. E isso vai te trazer mais prosperidade, tudo bem? Muito bem, obrigada, Cássia, por responder aqui. Ah, a Cíntia entrou também, que legal. Tá, gente, bom dia, tá? Bom dia, tá. Então eu falei ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado. Toda vez que a gente entra em processos internos, psicológicos, de autopunição, de arrependimento, autopunição, arrependimento, você olha e culpa, autopunição, arrependimento e culpa, na verdade tá tudo ligado, né? E que você começa a analisar o teu passado, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter feito isso, porque fulano deveria ter feito isso, pior ainda, né? Eu tô falando, quando a gente é com a gente já é ruim, mas a gente terceirizar, pior ainda, porque a gente não tem controle, a gente não tem nem acesso às questões psicológicas, emocionais, decisões, etc. do outro. Mas aí então eu começo a olhar para o passado e achar que o passado deveria ser diferente. Seja em alguma dinâmica familiar, seja em alguma dinâmica relacional, de algum relacionamento, algum tipo de relacionamento, seja alguma dinâmica profissional, financeira. Ah, eu não deveria ter feito dívida, eu não deveria ter comprado um carro, eu não deveria ter parcelado, eu não deveria ter viajado. Eu deveria ter viajado e não viajei, eu deveria ter feito tal coisa e não fiz, eu deveria ter feito faculdade e não fiz, eu deveria não ter largado tal coisa e larguei. Eu deveria ter finalizado um relacionamento que eu não finalizei. Eu deveria não ter finalizado um relacionamento que eu finalizei. Gente, a gente faz tortura psicológica com a gente. Quando eu entro em excesso de passado e eu uso esses 3 gatilhos vieram agora na minha cabeça. Olha que legal, vamos anotar eles, tá? Autopunição, arrependimento e culpa, eu entro em confusão mental. Eu entro em processo de depressão. Eu deprimo, eu baixo a minha energia vital. Eu baixo a minha atividade de vida. Porque daí eu começo a querer ir lá no passado mudar o que eu não posso mudar. E o arrependimento é uma coisa bem importante de falar aqui, tá?
Eu que fui muito religiosa, posso falar para vocês como de coração para coração, tá? A gente tem que tomar cuidado, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com conceitos religiosos. Com conceitos não só religiosos da religião, tá? Da religião. A gente tem que tomar cuidado com conceitos filosóficos. Aqueles conceitos que são... Inclusive, o livro que tá aqui na minha frente, acredito que não é por acaso, é O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, que eu recomendo fortemente que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, leia esse livro. Porque esse livro desmistifica esse monte de historinha que a gente conta, esse monte de conceitos que a gente coloca, que na verdade são totalmente disfuncionais. E o arrependimento, se você não entender o cerne, a raiz, a motivação espiritual do arrependimento, você cai no lado obscuro disso. Porque o arrependimento nada mais é do que você virar, é como se fosse a conversão. Eu olho, vejo que aquilo não me fez sentido, eu olho, vejo que aquela situação não me serviu, ou melhor, me serviu de alguma forma, porque nada acontece por acaso, né? Eu olho pra minha vida, eu olho pra aquela situação que eu não gostei, e eu digo, isso não funciona mais pra mim. Eu não quero mais isso pra mim. Isso talvez tenha sido suficiente pra mim. Só que eu só consigo sair do arrependimento, de olhar que aquela situação não foi boa pra mim, e ir pra luz, e ir pra alegria, e ir pra frente, e voltar pro presente pra construir algo novo, quando eu ressignifico. Quando eu olho para aquela situação que me aconteceu e eu dou um novo significado. Escreve aí, ó, nada tem significado até que eu dê um. Eu tenho poder. Escreva isso, por favor, gente. Eu tenho o poder. Tô falando que poder de significar qualquer coisa do jeito que eu quiser. Nós temos o poder de dar significados. Só que nós aprendemos quando a gente nasceu, a gente recebeu uma caixinha, um cesto de melecas, de crenças limitantes, de coisas que foram falando, você tem que pensar assim, você tem que pensar assim, você tem que pensar assim, você tem que pensar assim. Então a gente recebeu pronto um monte de cacareco que a gente tomou na vida como verdade e que faz com que a gente baseie os nossos pensamentos, sentimentos, percepções da vida, o nosso filtro mental, nosso óculos de referência da vida, a gente se baseia nessas cacarecadas que a gente recebeu. A gente não faz essa pergunta, o que funciona pra mim? Verdade, o que funciona pra mim, pra Paula, pra Cássia? O que funciona pra Valéria? O que funciona pra, enfim, não sei quem mais tá aqui, né? Pra Cíntia, verdade, o que funciona pra mim aqui? Então, partindo da perspectiva de que eu não posso mudar o passado, sim? De que o futuro não chegou. O futuro é uma projeção que é necessário a gente idealizar, é necessário a gente pensar nisso, mas morar no futuro me desconecta do presente. Partindo do princípio de que o passado, ele é uma referência, tome nota disso. O passado é uma referência. Paulo Vieira tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz, passado não é lugar de referência, de residência, é lugar de referência. Passado não é lugar de residência, é lugar de referência. Então você não vai morar no passado. Você vai ter a referência do passado. Quando eu olho o passado como uma referência, o passado se torna uma bênção. Olha que legal. Aí eu consigo extrair recursos preciosíssimos do passado. Aí eu consigo ir lá no meu passado e falar assim, vou fazer um checklist de aprendizados, vou fazer um checklist de forças, vou fazer um checklist de recursos, vou fazer um checklist de diferenciais que eu só tenho na minha vida porque eu vivi o que vivi. Gente, independente da tua religião, não sei se todo mundo aqui acredita em Deus, mas você fala em Deus, universo. Se a gente olhar o planeta, o universo, vocês concordam comigo que tem muita abundância? Que o planeta se autorregula? Que acontece uma coisa ruim, o próprio planeta vai lá e parece que mexe lá, bota um liquidificador muito louco, né? Uma varinha mágica, que às vezes demora um pouquinho, mas o próprio planeta se autorregula igual o nosso corpo. Você já parou para pensar
que nós temos, as minhas médicas de plantão que estão aqui comigo, me fale se isso é verdade, se isso procede ou não. Dizem que nós temos mais de 15 trilhões de células no nosso corpo. E cada célula tem uma função. Ela pode estar num grupo. Então, por exemplo, as células do pulmão, elas estão lá num grupo do pulmão. Mas cada célula tem uma função diferente. É igual a gente, inclusive. No planeta, né? Cada um de nós aqui tem a sua função diferente. Cada um de nós tem as suas peculiaridades, tem o seu temperinho. 15 trilhões de células, gente. Eu tô aqui conversando com vocês, o que eu tô pensando? Eu não tô pensando respirando, soltando o ar. Não tô, eu tô vivendo, tô conversando, tô fazendo. E meu corpo tá se autorregulando. Eu não tenho ideia de quantos, centenas de milhares de processos estão acontecendo, biológicos, fisiológicos no meu corpo nesse momento. Toda vez que eu falo isso, eu penso assim, eu sou um milagre ambulante. Por quê? Se eu tô aqui e eu não preciso nem pensar o que meu corpo tá fazendo e eu estou me autorregulando e viva, então você há de convir comigo que no reino da consciência, quando eu tô consciente, eu amo essa frase é de minha autoria, tá? Se um dia você for escrever, você vai escrever. A autoria é Paula Castanho Vaz, tá? No reino da consciência não existe arrependimento. Tô falando muito baixo? No reino da consciência não existe arrependimento. Faz sentido? Com tudo isso que a gente tá trabalhando, com tudo isso que a gente tá... Eu tô fazendo um movimento aqui com a praticamente limpeza sistêmica. Oi, Bah, quanto tempo, querida? Então, quando eu olho pro meu passado, vou retomar isso, tá? Quando eu olho pro meu passado e eu consigo dar um novo significado para as minhas histórias, para aquilo que aconteceu comigo, eu consigo extrair recursos, eu consigo extrair forças das minhas histórias, e eu falo assim pra minha mente, nada é por acaso, nada é em vão. Gente, o universo é justo, Deus é justo, nada é em vão. Só é em vão se você não der um novo significado. Só que qual é o significado que a gente costuma dar para fracasso? Qual é o significado que a gente costuma dar para falência? Qual é o significado que a gente costuma dar para relacionamento abusivo? Qual o significado a gente costuma dar para quando a gente tem problema na empresa? Quando a gente é mandado embora por alguém? Quando a gente tem um chefe abusivo? Quando a gente tem uma história difícil dentro da família? Quando tem uma tragédia? O nosso significado que a gente dá é de impotência. O significado de algo ruim. E se tudo fosse bom? Aí vou dar mais um segredo aqui. Eu falei, né? Um dos segredos do sucesso é 0% passado, 70% de foco no presente, 30% de foco no futuro. Sim? Outro segredo do sucesso é ter bons olhos. Quando eu tenho bons olhos, e bons olhos é treinável, tá? Bons olhos a gente não chegou no planeta e aprendeu. A gente não aprendeu. Se for no mercado, se for falar com teu pai, com tua mãe, se for falar com as pessoas da rua, se você for num salão de beleza, 99% das pessoas vai dar significados ruins para praticamente tudo. Vai reclamar, vai ficar bravo com a vida, vai discutir o governo, caramba, 4. Entendeu? E o contrário é verdadeiro. Eu tenho um poder de trocar o filtro e falar, não, isso aqui é positivo, por quê? Por causa disso. Tudo tem um lado positivo, tá? Então, dito isso, nós estamos entendendo aqui ansiedade, depressão, presente, a necessidade de estar no aqui e no agora, para que eu possa, então, começar a compreender que, anota essa frase tem até nas cartinhas sistêmicas. Falando nisso, gente, quem tá ansioso aí pelo lançamento, eu não falei ainda, mas logo em breve, eu preciso colocar uma data, inclusive, logo em breve nós vamos lançar a versão 2.0 dessas cartinhas lindas aqui de minha autoria, tá? Mas vamos lá. Ah, eu pensei que eu fosse virar aqui, já fosse aparecer a cartinha, né? A cartinha diz assim, ó. Todo sintoma traz em si uma denúncia de algo que precisa ser visto. Todo sintoma traz em si uma denúncia de algo que precisa ser visto. Paula, o que significa isso? Então, por exemplo, recentemente, eu tive uma cliente que recebeu um diagnóstico de câncer. Na verdade, ela recebeu um diagnóstico de câncer no começo do ano,
né? Quando ela chegou pra mim, ela já tava terminando, inclusive, o processo de quimioterapia. Olha, veja bem, o pai dela morreu de câncer, a irmã dela recentemente morreu de câncer, e essa cliente chegou pra mim e ela falou: Paula, eu tô pronta pra poder olhar pra minha vida. Por quê? Porque eu passei por um processo onde eu recebi o diagnóstico de câncer. E foi muito importante eu conversar com essa cliente, porque foi ali que eu entendi a diferença entre doença e diagnóstico. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês assim, os 5 presentes da doença, tá? Nós vamos fechar a live com os 5 presentes da doença. Mas eu quero contar essa história aqui pra vocês, pra gente poder entender a diferença e como que é importante isso, a diferença entre doença e diagnóstico. Ok, então ela recebeu lá no começo do ano o diagnóstico de câncer de mama. Baseada nesse histórico, o pai faleceu de câncer, a irmã teve um câncer e foi bem intensa a história e tudo mais. E quando ela recebeu o diagnóstico de câncer, ela percebeu o seguinte: que ela queria viver, que ela não queria morrer. Ela me conta que ela percebeu isso na mente dela. Ela falou: peraí, eu quero morrer? Até porque foi muito pouco tempo depois da morte da irmã. Foi praticamente 8, 9 meses depois da morte da irmã que ela recebeu esse diagnóstico. Inclusive a filha disse que perguntou, né? Falou: mãe, meu Deus do céu, você vai morrer igual a minha tia. Aí disse que ela falou: não, eu não vou morrer. Isso é tratável. Aí a filha falou: mas você falou isso da nossa tia também. Então imagine quanta confusão mental aconteceu quando veio esse diagnóstico, né? Excelente. Aí ela tomou uma decisão muito importante. Ela tomou a decisão. Ela falou que foi em vários médicos, ela conversou, ela teve várias visões, vários pontos de vista a respeito do que ela tinha que fazer, se ela deveria tirar as 2 mamas, se ela não deveria tirar, se ela deveria tirar tudo, se deveria tirar só a parte do nódulo, etc, etc. E aí, depois de muita confusão mental, porque cada médico falava uma coisa e tudo mais, ela parou e falou: o que eu quero? O que eu quero diante disso? Como eu vou me sentir bem? Como eu vou resolver esse problema na minha mente para eu não ficar na paranoia? E ela tomou a decisão de tirar as 2 mamas, porque dessa forma não tinha nenhuma, não é metástase necessariamente, mas não tinha espalhado, não sei se se chama metástase, mas não tinha espalhado para as axilas e tudo mais. E ela falou: eu vou tirar tudo, eu não vou nem conviver com isso. Por quê? Porque ela entendeu que se ela tirasse só o nódulo, ela ia ficar paranoica, ela ia ficar fazendo... Gente, é muito importante, isso é um caminho de consciência muito, muito, muito importante. Só uma pessoa que tem muita consciência, que tem muito autoconhecimento, consegue fazer esse caminho no momento em que recebe um diagnóstico de uma doença grave e ainda com histórico de 2 mortes. Uma extremamente recente na família. Vocês concordam comigo? Quem tá aí comigo? Quem tá vivo aí? Digita eu. Enfim, ela tomou essa decisão de tirar, então, as 2 mamas. E ela falou que foi a melhor coisa que ela fez. Porque a hora que ela entrou no hospital pra tirar, quando ela saiu do hospital, ela fala que ela tava assim: agora estou livre, agora tá tudo certo. Ela não falou: eu estou curada. Isso me chamou a atenção. Ela falou: agora estou livre. A doença já cumpriu o papel. E foi ali que eu entendi. Aí ela foi fazer a quimioterapia, passou alguns meses fazendo, sei lá, 6, 7 meses fazendo quimioterapia. E isso me chamou muita atenção. Porque ela fez a quimioterapia como se fosse assim: ó, eu vou fazer pilates. Eu vou fazer pilates, eu vou fazer quimioterapia. Sofreu, obviamente, não é fácil. Teve que raspar o cabelo, ficou careca. Todo o processo de tratamento que o câncer requer, ela fez. Mas o que me chamou muita atenção e por que eu tô contando essa história aqui pra vocês? Gente, foi muito forte pra mim. E eu fiquei meditando nisso. Falei: cara, que legal isso. Porque ela conseguiu literalmente separar uma coisa da outra. Ela não se considerou doente. Ela recebeu um diagnóstico. Falência. Diagnóstico. Dívida. Diagnóstico. Relacionamento abusivo. Diagnóstico. Sei lá. Hipotireoidismo.
Diagnóstico. O que mais? Fala aí uma coisa pra mim. Diagnóstico. Hérnia. Diagnóstico. Qualquer diagnóstico. Diagnóstico. Colaborador colocou você na justiça. Diagnóstico. Fulaninho que eu dependia, que eu achava que era a razão da minha vida, pediu demissão. Diagnóstico. O homem que eu achei que eu ia casar, a mulher que eu achei que ia casar, pegou as coisas e foi embora. Diagnóstico. É um diagnóstico, percebe? Mas quando eu recebo o diagnóstico, eu olho pro diagnóstico como adulta e pergunto: o que eu posso fazer aqui? O que isso significa pra mim? O que eu posso fazer aqui? E eu faço o que tem que ser feito. E eu não me misturo com aquilo. Aquilo não se torna uma doença. O que chegou pra mim que foi muito diferente, gente? Por isso que eu falei, esse é um papo muito profundo, muito filosófico aqui. Não é um papo pra qualquer pessoa, né? E ao mesmo tempo não é um papo óbvio. Não é uma conversa óbvia isso que eu tô falando aqui com vocês. Faz sentido? O que chegou pra mim é que muitas vezes uma pessoa morre de uma doença. A empresa morre daquela... Nossa, gente, olha o solão que veio agora aqui. A pessoa morre daquela doença. A empresa morre por causa daquela doença. A pessoa se perde por causa daquela doença porque ela entra na doença. Então, quando o diagnóstico, ele é um alerta, ele é um sintoma, ele é um gatilho, ele é um ponto de atenção que diz, ó, você precisa trabalhar nisso, 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 nisso e nisso. Vamos trabalhar nisso para que você tenha novos resultados? Agora, a doença, aí a gente entra num outro ecossistema, num outro campo. Imagina que aqui tem o campo do diagnóstico, o que eu vou fazer com isso? Aqui tem o campo da doença, o que eu vou fazer com isso? E a doença aí entra... Gente, vocês estão preparados para eu falar os 5 presentes da doença? Na verdade, 5 presentes da doença tem a ver com os ganhos secundários da doença, tem a ver com a parte inconsciente da doença que nós não estamos habituados e por isso entramos em ponto cego e não imaginamos que isso está nos influenciando. Tem gente viva aí? A decisão de viver, a decisão de querer viver, ela é essencial para que a doença não mate você. Qualquer doença. Vou falar de novo. A decisão de querer viver. Porque o querer viver, gente, não é só aqui. O querer viver é aqui. E muitas vezes você precisa fazer uma constelação familiar. Muitas vezes você precisa fazer uma terapia profunda. Muitas vezes você precisa entrar num processo de terapia, ou a maioria das vezes, ou sempre, para você conseguir entender essa parte mais profunda dentro de você que precisou de um diagnóstico de uma doença para você ficar aqui. Então, eu vou dar um bônus que eu não tinha colocado aqui. Uma das funções da doença, e gente, eu atendo muitas pessoas e eu já adoeci psicologicamente, eu já adoeci psiquiatricamente, eu já adoeci fisicamente diversas vezes. Eventualmente eu tenho doenças, eu tenho sintomas, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre somatizei muito. Então, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu não tô falando de um lugar teórico, eu tô falando de um lugar de quem vive isso, de quem viveu isso muitas vezes também, né? E a doença, ela muitas vezes, que seria um 6º ponto aqui, eu vou começar por ele, ela tem a função de manter a gente viva. Vou escrever aqui, ó. Função de manter viva. Merecimento. Eu acho que já tem a ver com sofrimento aqui também. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a gente muitas vezes acha que não merece a vida, de forma inconsciente. E a própria religião, esses dias eu tava num evento onde a pessoa falava, eu não mereço tudo que eu tenho, eu não mereço tudo que eu tenho. E a religião traz muito isso, né? Eu não sou merecedora, eu recebi pela graça. Tudo bem, eu entendo que é uma forma da gente expressar que Deus nos deu de graça a vida, que nossos pais nos deram de graça a vida. A graça é de graça, né?
Mas quando eu enfatizo que eu não mereço, junto aos 4 S's, que é sangue, suor, sacrifício e sofrimento. Isso é uma teoria que eu desenvolvi dos 4 S's, que diz respeito a gente ter um condicionamento psicológico de sofrimento. Todo mundo aqui, principalmente países da América Latina, que teve a colonização lá de Portugal e da religião arcaica, nós temos uma tendência a aumentar o sofrimento, porque na nossa cabeça, o reino dos céus, né, é tomado por esforço. A gente mal interpretou, inclusive, muitas passagens bíblicas. A gente vê Jesus na cruz sangrando, com a cabeça baixa ali, com a coroa de espinhos, e a gente associa que a gente só pode ir para o céu se a gente sofrer, se a gente sangrar, se a gente sacrificar, se as coisas forem difíceis. Entendeu? E aí junta coisas que eu falei em outras lives aí, um monte de ferida de infância que a gente tem, um monte de coisas que a gente herdou lá do nosso passado familiar, um monte de coisas que a gente passou na nossa vida, entre abandonos, rejeições e tudo mais. E tudo isso faz com que a gente acredite em algum lugar dentro de nós, e isso esse livro fala também, no livro Mais Esperto que o Diabo. Em algum lugar dentro de nós tem essa crença no reino da ilusão, de que se a gente não sofrer, a gente não merece estar aqui. Então, muitas vezes a gente cria doenças, dores, limitações, peso, não consegue emagrecer, por exemplo, porque algo dentro de nós acredita que eu preciso sofrer para estar aqui. Quem teve uma epifania e um momento eureka com isso? Então, se eu acredito que eu não mereço viver, que eu não mereço abundância, que eu não mereço ser livre, que eu não mereço ser feliz, que isso daí é uma coisa que eu tenho que sofrer para eu merecer ser feliz. Então o que eu vou criar? Se eu posso criar tudo que eu acredito com confiança se torna minha profecia autorrealizável. Então eu vou criar doença, dores, limitações, tetos, sintomas, questões difíceis em qualquer área da minha vida para eu me sentir merecedora. Então, número 1, merecimento. A doença, um presente da doença, uma função da doença, um ganho secundário da doença, então pronto, eu tô doente, eu tô pesada, eu tô tendo um monte de sintomas aqui, então agora eu posso merecer fazer mais dinheiro, então agora eu posso merecer ficar viva, então eu posso merecer estar aqui. Sim? Outra coisa, a doença nos traz pertencimento. Veja o caso dessa cliente. Meu pai teve câncer, minha irmã teve câncer, morreu de câncer, etc, etc. Talvez eu não precise morrer de câncer. Nossa, gente, eu só vou ter que fechar aqui. Talvez eu não precise morrer de câncer, mas eu preciso ter câncer para eu poder me sentir parte dessa família. Talvez eu não precise não ter filhos, mas de repente se eu fizer um aborto eu posso me sentir merecedora, porque as mulheres da minha família sofreram, as mulheres da minha família, sei lá, tiveram perdas gestacionais, as mulheres da minha família tiveram, de repente teve mulheres importantes da minha família que não tiveram filhos, então eu vou pelo menos ter um aborto para me sentir pertencente. Gente, eu sei que parece meio loucura o que eu tô falando, tá? Mas o nosso inconsciente é muito poderoso, por isso que a gente tem que se tratar, tem que se autoconhecer, tem que fazer limpeza de crenças, entendeu? Tem que olhar além do aparente. Inclusive, mulheres queridas, dia 20 e 21 de setembro, vou fazer uma imersão presencial aqui em São Paulo. Vai ser a primeira imersão mulher completa. Não é para todo mundo, porque é uma imersão muito profunda, muito mais profunda do que essa conversa que a gente tá tendo aqui, tá? Se você se interessa em estar comigo, eu cuidar de você, entre em contato comigo pelo direct, eu vou te passar as orientações, eu vou fazer uma entrevista com você ali, para entender que ponto de vida você tá, que ponto de autoconhecimento você tá, pra gente saber se você pode participar dessa imersão, tá? Então, o pertencimento é isso. Eu crio uma doença, um sintoma, uma limitação na minha vida para sentir inconscientemente. Não é, cara, ninguém vai criar uma doença, eu vou ter um câncer para me sentir pertencente da minha família. É óbvio que não é consciente, né? Mas quando a gente vai fazer uma constelação, que a gente vai perceber ali no campo, com as pecinhas, com as cartinhas, qual é a função daquela doença, a gente vê a doença olhando para uma mulher da família, a doença olhando para um homem da família, a doença olhando para um destino difícil da família.
E ali a gente percebe como que nós inconscientemente temos essa lealdade invisível que faz com que a gente crie situações semelhantes àquela que a gente viu a nossa família passar, alguém da nossa família passar, e mesmo que a gente não tenha visto, que às vezes foi uma história de alguém, a gente consegue conectar e perceber que o motivo inconsciente da doença estava sendo fazer parte, se sentir pertencente àquela família. Tá dando para compreender? Tá difícil? Tá fácil? Tá fazendo sentido? Não tá? Dá um termômetro aí pra mim, quem tá comigo. Então, merecimento, pertencimento, conexão com a história. Muitas vezes, por exemplo, eu lembro que em 2023 eu entrei em pânico. Eu passei 2 semanas completamente bugada. Eu falei, eu vou falir. Eu vou falir, 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 eu vou falir. Louca. Mas eu fali. Eu já fali. Eu fali 3 vezes. Então, eu tenho uma história de falência. E eu estava vivendo um momento difícil, não sei se é essa palavra, mas estava vivendo uma confusão dentro dos meus negócios, dentro do meu aspecto financeiro. Eu tinha tomado decisões erradas. Erradas eu não digo, né? Mas eu tinha tomado decisões em ponto cego. Vou falar assim que fica melhor. E aí eu comecei a ficar em pânico de falir. E quando eu fui me auto-perceber, quando eu fui me auto-observar, eu fiz perguntas que eu sempre falo, inclusive para as minhas alunas fazerem. Vou deixar essas perguntas aqui para vocês fazerem também, tá? Tá. O que é real disso? Eu estou prestes a falir de verdade? É real que eu posso falir agora? Quando eu fiz essa pergunta, me veio, eu já fali lá atrás, mas quando eu fali lá atrás era totalmente diferente. Porque lá realmente eu não fazia dinheiro. Eu pegava dinheiro do banco lá, eu tava numa viagem na Batatinha, uma molecona lá em 2012, 2013. E aí eu não tinha maturidade, eu não fazia dinheiro. Aí em 2023, não, isso não acontecia. 2023, por mais que eu estivesse em confusão, eu tinha investido num produto que não me trazia retorno, mas bastava eu abrir minha agenda, bastava eu criar um produto novo que eu voltava a fazer dinheiro. Então não era real essa possibilidade de falir naquele momento. Fora que tinha coisas para vender. Se eu quiser vender, eu posso vender. Se eu precisar fazer um empréstimo no banco, eu consigo fazer. Então, eu tinha possibilidades para poder reerguer, para ganhar um tempo e reerguer meu negócio. E nem precisou, tá? Inclusive, nem precisou. Por que não precisou? Porque eu olhei as possibilidades. Isso é uma live que depois a gente pode fazer também. Enfim, possibilidades. Ótimo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perguntar uma pergunta sistêmica. Eu estou servindo alguma dor da minha família? Com esse medo que eu tô de falir? Eu estou conectada com a dor de alguém? E aí veio o meu avô materno e o meu bisavô por parte da minha avó materna, que eles faliram. Eu falei, olha só. Então ali, gente, conexão com a história. Isso tudo para falar da conexão com a história, que é o 3º ponto que nós estamos falando aqui hoje. A conexão com a história, ela tem a ver com a gente tem uma tendência a repetir o caminho mais conhecido da nossa família e da nossa própria história. Escreve isso aí. Todos nós temos uma tendência a repetir o caminho mais conhecido. Eu chamo isso de pedagogia sistêmica. O que é pedagogia sistêmica? Se a maioria das pessoas da minha família que forem empreender faliram, eu tenho uma tendência a falir ou ter dificuldades nos meus negócios. Se a maior parte das pessoas da minha família teve uma doença X, eu tenho uma tendência a ter uma doença X ou algum tipo de doença também. Nós temos caminhos que, inclusive, eles são neurais. Eles são celulares. São caminhos conhecidos. E nossa tendência é copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. Por isso que a gente tem que se desenvolver. Conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai entendendo que a gente não precisa copiar esses caminhos. Mas eles estão ali, muitas vezes, de forma inconsciente, a gente só reproduz eles na nossa vida porque é um caminho fácil. Essa é a verdade. E ele tá aqui, tá? Nos nossos neurônios. Ele tá aqui na nossa memória celular. Os caminhos mais conhecidos da nossa família e da nossa própria história. É hábito. Entendeu? Então, eu já tinha falido. Eu já tinha feito o pertencimento, check, a doença da família, falência, entendeu? Mas ali eu percebi que eu não precisava falir. E aí a gente faz falas sistêmicas. Eu fiz constelação, fiz uma autoconstelação e comecei a falar, querido vô, eu fico com a melhor parte. Gente, fale isso para os teus antepassados, para o teu pai, para tua mãe, fale para a tua própria história.
se eu posso escolher dar o significado que eu quiser, se eu posso escolher, se eu tenho o livre-arbítrio, foi totalmente mal interpretado, porque o livre-arbítrio é você poder escolher ter uma vida diferente. Você não é as maldições hereditárias da sua família. Você não é o copiar e colar da parte ruim da tua família. Por que você não pode ser o copiar e colar da parte boa? Quando eu comecei a olhar para a história do meu avô e bisavô, eu falei, cara, eles foram desbravadores. Eles foram corajosos, eles mudaram, eles saíram das pátrias deles e conseguiram sobreviver. Por que eu não pego a coragem ao invés de pegar a falência? Por que eu não pego a força de vida deles ao invés de pegar a dificuldade deles? Entendeu? Então, esse é o nosso poder. Então, quando eu percebo que uma doença está cumprindo essa função de conexão com a história, de repetição da história, de fazer a mesma coisa que todo mundo já fez, o que eu posso fazer? Eu deixo no destino deles, porque eles dão conta. Eu dei conta das minhas questões até aqui, eles dão conta das questões deles lá do destino deles. Ai, Paula, mas eles nem são vivos mais. Mas não importa, é uma fala simbólica. Eu deixo com vocês as questões de vocês, vocês dão conta e eu fico com a melhor parte. Eu escolho a melhor parte. Gente, Bert Hellinger, autor das Constelações Familiares, ele tem uma frase muito famosa que diz: você é o sonho dos seus antepassados. A gente está aqui para viver bem. A gente não está aqui para viver mal. A gente está aqui para evoluir, enriquecer e transbordar. Sabia disso? A gente homenageia a nossa família evoluindo, enriquecendo e transbordando. A gente não homenageia a nossa família vivendo mal, copiando o padrão deles. Entende? Só que para isso, aí sim o reino dos céus é tomado por esforço. Para eu mudar de vida, parar de repetir padrão, eu preciso estudar, eu preciso me autoconhecer, eu preciso me trabalhar, eu preciso mudar minha mentalidade, eu preciso assistir live da Paula, eu preciso ir no YouTube da Paula e ver live, marcar uma reconfiguração sistêmica com a Paula. A Cris aqui, ó. Cris acabou de chegar, né, Cris? Cris, fazer uma reconfiguração sistêmica com a Paula, fazer uma mentoria com a Paula, fazer um trabalho de terapia, não precisa ser com a Paula. É um movimento, ler livros, ouvir audiobooks. É um processo que eu preciso fazer para mudar minha mentalidade. Porque a minha mentalidade está conectada com os 5 S's. Que é o quê? Sangue, suor, sacrifício e sofrimento. Certo? A quarta coisa é presente da doença, né? Que a gente está falando aqui. Funções inconscientes da doença. A quarta, nós falamos a primeira é achar que com a doença eu mereço a vida. A segunda é pertencer à minha família, porque daí eu estou fazendo igual, então eu me sinto pertencente à minha família. A terceira é conexão com a história. Não deixa, é parecido, mas é eu fazer parecido com as pessoas da minha família, seguir um padrão conhecido inconscientemente da minha família, porque dessa forma eu me sinto homenageando a minha família. Mas a gente está aprendendo aqui que para homenagear de verdade sua família, você deve fazer diferente, maior e melhor. Evoluir, enriquecer e transbordar, e não fazer a mesma coisa, tudo bem? A quarta coisa é a sensação de salvador. Todos nós temos um heróizinho dentro de si. Quem não tem, que atire a primeira pedra. Hã? Todos nós temos dentro de nós esse herói, esse salvador, essa salvadora. E muitas vezes a doença, ela entra num lugar inconsciente como se eu estivesse indo para a cruz, ser crucificada na cruz para edificar alguém, para enaltecer alguém. Nossa, minha avó sofreu tanto, minha avó foi tão abusada, minha avó foi isso, minha avó foi aquilo. Então, eu faço a doença como se fosse uma homenagem para minha avó. Como se fosse uma forma de eu diminuir o meu brilho e deixar minha avó brilhar mais. A minha mãe, o meu pai, alguém da minha história familiar. E é tão inconsciente isso que muitas vezes você tem raiva dessa pessoa. Você não conheceu essa pessoa do seu sistema familiar, você não tem nem noção dessa história, às vezes. É uma história black, você nem sabia que existia. E você está ali, através da doença, desse sintoma, homenageando ou enaltecendo essa pessoa como se fosse uma salvadora da pátria. E isso eu tenho um exemplo que eu acho muito legal. Eu tenho uma cliente que ela é psiquiatra, e ela não conseguia sair do SUS. Era um sofrimento, porque ela já tinha uma clínica massa pra caramba, a clínica estava indo super bem, ela podia, assim, financeiramente falando, ela não tinha necessidade de ficar no SUS.
Até porque o que ela ganhava no SUS, ela fazia numa tarde de atendimento na clínica dela, mas ela não conseguia sair do SUS, não conseguia. E ela falava que era por causa do dinheiro. Até que uma vez a gente sentou e falou, mas não tem como ser por causa do dinheiro dela, não, mas é por causa de segurança. Mas mesmo que seja por causa de segurança, você concorda comigo que o valor que você faz lá, você faz em uma tarde, não tá batendo a conta? Aí conversa vai, conversa vem, fazendo constelação e tudo mais. Um dia ela traz a informação. Ela, Paula, você sabia que eu tive uma tia ou bisa-tia, que eu descobri recentemente, ela me contando, né? Eu descobri recentemente que eu tive uma bisa-tia. E essa bisa-tia, ela era psiquiátrica louca de atar, assim, de ter que atar mesmo, de, como é que fala? De intervenção física. E ela ficou como indigente num hospital psiquiátrico na época dos manicômios e morreu lá. E não teve nenhum enterro digno, inclusive. Eu fiquei sabendo disso, a família morria de vergonha dela. E essa tia ficou lá no hospital psiquiátrico. Aí eu falei, bingo! Olha Salvador aí. Então, inconscientemente, gente, isso são os caminhos da alma. Os caminhos da alma, eles não são óbvios. Eu que estudo isso há mais de 10 anos, pra mim é óbvio. Alguém fala uma coisa, já cruza os pontinhos, falo, já entendi. Mas não é óbvio pra quem não estuda isso. Mas inconscientemente, ela se fez psiquiatra para salvar o destino dessa tia. E ela não conseguia sair do SUS, porque dentro dela, inconscientemente, se ela saísse do SUS, ela ia deixar outras pessoas terem o mesmo destino da tia. Então ela estava ali como se fosse, entre aspas, para garantir que as pessoas que passassem por ela, que fossem atendidas por ela, não tivessem esse mesmo destino que a tia, não fossem injustiçadas como essa tia foi. A ponto dela criar uma metodologia de atendimento em 15, 20 minutos, super massa, e isso foi uma grande contribuição que ela fez, inclusive, hoje ela é chamada até para dar consultoria para postos de saúde, ela é chamada pelo governo, super legal, assim, sabe? No fim ela conseguiu fazer algo de bom com isso. Mas ela precisou passar pelo esse processo de conscientização de que ela não ia salvar o destino da tia, que ele era o destino da tia. Gente, nós temos escolhas espirituais, elas não são escolhas bonitinhas. Que daí é muito profundo isso, mas enfim. Todos nós temos escolhas espirituais, todos nós, enquanto a gente está inconsciente, a gente está vivendo o padrão mais conhecido da família. Enquanto a gente está inconsciente, a gente está vivendo os pontos cegos. Então, graças a essa salvadora, ela estava sofrendo na vida para conseguir garantir que outras pessoas não fossem passar pelo mesmo destino que a tia fosse. Então, nós tivemos que fazer, inclusive, um trabalho não só dela olhar com respeito para o destino da tia, entender que foi o certo para essa tia, que para aquela história foi o certo dessa forma. E que muitas pessoas viveriam isso também, porque muitas pessoas fazem da doença essa morte trágica para poder mostrar algo. Então, ela precisou respeitar o destino das pessoas que vão para o SUS. E aí, ela pôde também fazer o mesmo movimento que eu estou ensinando vocês aqui. Como que eu fico com a melhor parte disso? Então, ok, eu já sou psiquiatra, eu já trabalho no SUS, eu já entendi a função de eu estar aqui nessa loucura. Então, o que eu posso fazer de bom aqui? Como que eu posso servir para que mais pessoas que estão disponíveis para ter curas e ter um destino diferente possam ter isso? Criei uma metodologia e essa metodologia agora é multiplicada em outros lugares com outros profissionais e as pessoas que passam por esses profissionais conseguem não precisar ter esse destino que a tia teve. É forte isso, gente? Dá para entender? Eu falei que hoje não era uma conversa óbvia, né? É uma conversa profunda, é uma conversa pra gente grande aqui. Tá? E aí, então, nós temos o quinto ponto, que é o sofrimento, o ser mártir, que é muito combinando com o primeiro que eu já falei pra vocês, do merecimento, né? Se eu não for mártir, se eu não sofrer, se eu não suar, se eu não sangrar, eu não mereço. Eu não mereço estar aqui. Então, a função do sofrimento, muitas pessoas, por exemplo, e dá pra ver, gente, dá pra ver a felicidade da pessoa. Essa minha cliente, que eu contei pra vocês do câncer, eu vi a felicidade no rosto dela, no não verbal dela, de ter tido câncer. Porque dentro dela, esse sofrimento, ele estava minimizando, inclusive, o fato dela ter uma vida tão boa.
É como se ela falasse assim, gente, a minha vida é maravilhosa, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma saúde perfeita, eu sou incrível, eu sou isso, eu sou aquilo. Ai, não, é demais, né? Então, se eu crio uma doença, a gente cria, tá? Se eu crio uma doença, se eu crio um processo ali, que legal. Então, as pessoas vão olhar pra mim e falar, nossa, mas ela também sofreu. Ela tem uma vida boa, mas ela também sofreu. Nossa, você vê? Coitada, gente. Passou aí quase um ano tratando um câncer. Que difícil, né? Entendeu? E muitas vezes, gente, o ganho secundário de uma doença... Nossa, a Paula faliu também. Nossa, olha, a Paula, depois de tudo que ela passou, ela ainda entrou num ponto cego e quase faliu de novo. Meu Deus, que loucura. Porque vocês entendem que não é só a doença física, gente. A doença a ausência da saúde física. Então, essa sensação de mártir. Eu sou um mártir. Eu estou sofrendo. Eu sou como Jesus. Mas Jesus não falou que está consumado, caramba. Jesus falou lá, quando ele sangrou a última gota, ele falou, está consumado. O que é estar consumado? Está pago. O que vocês estão pagando de novo? Vocês estão tudo loucos, senhoras e senhores. Então, a gente conta tanta história na nossa cabeça que a gente está repetindo o padrão e a gente está criando sofrimento, dor, doença, limitação, sangue, suor, sacrifício, sofrimento, porque a gente não leu as coisas direito, inclusive. A gente não tá aqui para sofrer, gente. E a última, não menos importante, pra gente caminhar pro fim aqui da nossa live, que é uma função também da doença, um presente da doença, um ganho secundário da doença, é a mediação de algo. O que é mediação de algo? Quem tem filhos aqui, as minhas pediatras que atendem muitas crianças, muitas famílias, sabem melhor do que eu, inclusive. Sabe aquela criança que não dorme à noite, que toda noite vai dormir no meio da cama dos pais? Fala, ai, papai, mamãe, quero dormir aqui. Aí começa a fazer febre, começa a fazer, sei lá, sinusite, rinite, brignite, blá, 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 blá. Um monte de sintoma recorrente, doença recorrente, doença recorrente. Por quê? Pode olhar. O casal tá com problema no casamento. A criança tá só mediando a dor deles. Pro casamento não acabar, para eles terem o que olhar, porque eles não conseguem ainda olhar pro casamento, pras dores deles. Às vezes tem uma mãe depressiva, um pai depressivo que tá quase indo embora. Se deixasse, se não tivesse o filho, não estaria mais aqui, de repente tiraria a própria vida ou teria algum movimento de definhar e morrer. E a criança vai lá e faz um sintoma para mediar isso. Como se fosse assim, não, mamãe, não precisa morrer não, eu tô aqui, ó. Eu vou fazer você ter preocupação, eu vou fazer você ter trabalho, que daí você não precisa morrer, você vai ter que cuidar de mim, hein? Ou, eu vou ficar aqui no meio do papai e da mamãe? Claro que é inconsciente, né, gente? Eu tô fazendo uma dinâmica aqui, lúdica, mas é o inconsciente. Eu vou ficar aqui. Eu fui a mediadora. Durante muitos anos da minha vida, até mais de quase 39 anos de idade, eu era mediadora da relação de casal dos meus pais. No meu inconsciente, eu achava que se eu prosperasse, que se eu fizesse muito dinheiro, meu pai e minha mãe iam se separar. Gente, eu comecei a me sustentar, pasmem. Eu fiz 45 anos de idade, segunda-feira agora, parabéns pra mim, gratidão. Aliás, tem gente que o homem do saco vai puxar o pé. Que eu falei que quem não me desse parabéns, o homem do saco ia puxar o pé. Eu preciso mandar a lista pra ele depois, pra ele poder providenciar isso. 45 anos de idade eu fiz. Eu comecei a pagar todas as minhas contas, gente. Eu tinha 38 para 39 anos de idade. Porque até lá eu ainda achava, inconscientemente, que se eu prosperasse muito, eu ia acabar com o casamento dos meus pais. Lógico que tem uma função isso, tem uma história por trás disso, né? Depois, outro dia, a gente pode aprofundar, até já falei em outras lives. Mas por que eu tô contando isso pra vocês? Porque muitas vezes o sintoma que você tá vivendo, a doença que você tá vivendo, o diagnóstico que você recebeu que pode virar uma doença na tua vida, que pode virar um negócio que vai perdurar anos aí, que nem precisa. Parabéns, atrasado para não ter o pé puxado. Gratidão, dona Sandra. Olha aqui, ó meu olhinho para você. Então, muitas vezes, a função desse sintoma, dessa escassez, dessa doença física, desse problema recorrente na tua vida, em qualquer área que seja, está você, a tua criança, ainda achando que pode salvar o casamento dos pais. Ainda achando que pode salvar o destino de alguém da família. Ainda achando que tem que dar trabalho pra alguém. Gente, quem teve uma epifania aí agora? Quem teve um momento eureka? Aquela cabecinha, ó, bota aí a cabecinha.
Então, o que nós estamos falando aqui? Todo sintoma traz em si uma denúncia de algo que precisa ser visto, olhado, respeitado, percebido mais profundamente. E quando a gente começa a perceber, talvez a gente possa ficar só com o diagnóstico. Igual essa minha cliente. Essa minha cliente, por mais que ela tenha tido um tempo de tratamento, o que me chamou muito a atenção nela foi que ela escolheu viver. Ela falou, eu escolho viver. Ela falou dentro dela, nem tem tanta consciência de que ela falou, eu escolho viver. Ela pegou o diagnóstico e falou, beleza, o que eu posso fazer com isso? O que eu tenho que fazer aqui para poder resolver essa situação? Aí ela foi lá e fez o que ela achou que ela tinha que fazer. Ela tirou as 2 mamas, totalmente, fez a quimioterapia, e aí, no final, ela falou, beleza, bora seguir a vida. Vai ter problemas, vai ter questões, vai ter medo? Lógico que vai, porque a gente é humano, né, gente? Mas o fato dela não ter ficado doente, ela seguiu a vida, ela continuou trabalhando, ela continuou fazendo os exercícios físicos, lógico que em alguns dias menos intensidade, ela continuou fazendo a vida dela. Então, ela não abraçou a doença. E o nosso tema de hoje é qual a diferença entre doença e diagnóstico, como saber disso pode afetar sua prosperidade. Porque se você determina estou doente, determina estou sem dinheiro, determina estou falida, determina tenho um problema financeiro, determina tenho dívidas, determina tô num relacionamento abusivo e não tenho o que fazer. Quando você determina a doença, você vai viver a doença. Quando você olha para o diagnóstico como adulta, faz as tuas análises ali, o que eu posso fazer sobre isso? Pede ajuda, pede ajuda. Você cria uma estratégia. Aí o diagnóstico não precisa se transformar numa doença. Você não precisa arrastar isso por tempos. Você pode intervir diretamente na fonte, você pode arrancar as mamas pela raiz e começar uma nova história. E foi muito significativo para mim ouvir a história dessa cliente, porque depois eu fiquei pensando quais são os cânceres que eu criei na minha vida. E será que eu fiz diagnóstico ou será que eu abracei a doença? Então fica essa pergunta, 8 adoro. Fica essa pergunta para você. Será que você está criando doenças baseado nessas funções, nesses ganhos secundários, nessa necessidade de pertencer, de sofrer, de ter uma conexão com a história, de ser a salvadora, de ser a mediadora? Será que você está criando doenças para manter essa função aqui, que isso aqui é uma criança machucada, uma criança iludida, uma criança heroína? Será que você está criando isso na tua vida sem perceber esses pontos cegos? E se você estiver, o que você pode fazer sobre isso? Vamos tratar? Toda disfunção deve e merece ser tratada. Tudo aquilo que não é abundância é uma disfunção. E toda disfunção deve e merece ser tratada. Escreva aí pra gente finalizar. Eu não nasci pra sofrer. A gente não nasceu pra sofrer. A gente nasceu pra viver bem. A gente nasceu pra ser feliz. A gente nasceu pra ser próspero. A gente nasceu pra ser abundante. A gente nasceu pra comer o melhor dessa terra, pra viver em novidade de vida. Tá escrito. 15 trilhões de células trabalhando aí nesse corpo agora, você não sabe nem o que elas estão fazendo, você tá vivinha da Silva. Fale assim comigo, eu sou um milagre ambulante e eu vou fazer jus a isso. Eu escolho tomar a melhor parte da minha família, eu escolho tomar a coragem, a sobrevivência, a força da sobrevivência. Eu escolho tomar a coragem de fazer coisas diferentes, eu escolho tomar a coragem do povo sair das pátrias deles para poder sobreviver, vir pro Brasil para fazer a vida. Eu escolho tomar a coragem dessa mãe que teve, sei lá quantos abortos, e ela escolheu levar a minha gravidez adiante. E eu tô aqui. Entendeu? Eu escolho ficar com a melhor parte, mas meu pai abusou da minha mãe, e aí pra minha mãe me engravidar, cara, eles disseram sim espiritual pra tua vida. Isso é a melhor parte. E se você precisar de ajuda pra ressignificar, pra entender essa melhor parte, eu estou aqui. Tá? Tem coisas que a gente pode fazer juntos. Tem coisas gratuitas que a gente pode fazer juntos, as lives aqui, meu YouTube maravilhoso. Tem uma alavancagem sistêmica que é fora do comum, R$ 997, surreal, 12 vezes de R$ 99,70 que você pode fazer. Tem a caixinha de cartas, R$ 98, acho que é, caixinha de cartas que você pode fazer várias consciências aí na tua casa.
entendeu? Tem o protocolo de reconfiguração sistêmica, que você passa uma experiência de mentoria premium comigo, você fica um mês comigo, você tem 3 sessões individuais comigo, mais alavancagem sistêmica, mais lives, que são uma playlist de lives, mais a caixinha de ferramentas, que é uma caixona de ferramentas para mudança de mentalidade, mais direcionamento meu, personalizado, por R$3.500 ou 12 vezes de R$350, gente, é muito barato, entendeu? Tem a imersão mulher completa, que é para poucas pessoas, né? Cara, tem muita coisa que você pode fazer. Tem mentoria de 35 mil, tem mentoria de 25 mil, tem. Mas se você quiser dar o primeiro passo agora, o que você está esperando? Não deixe de cuidar da pessoa mais importante da tua vida. Fora tudo que eu tô passando aqui pra vocês, ó, livro, Mais Esperto que o Diabo, tem um monte de audiobook no YouTube gratuito. Nunca é sobre dinheiro. É sobre você estar na disposição verdadeira e profunda de querer viver ou não. E eu desejo vida. Eu desejo vida, vida longa, vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom. Oh, coisa boa. Feliz final de semana, tô toda arrepiada. Gratidão por vocês que estiveram ao vivo comigo. Gratidão por você que está aqui assistindo essa live. Parabéns, porque se você está investindo esse tempo em você, você é diferente. E tudo que a gente faz vai ter resultados. Quem semeia, colhe. Sim? Amo vocês. Beijo!